Vamos dar início a mais uma reunião do Instituto Cearense de Estudos Tributários, o nosso ICET, e hoje estamos terminando um mês de agosto, um mês, inclusive, que nos traz 5 domingos, um mês longo, né? E que termina exatamente numa terça-feira, que é o dia de hoje, o dia da nossa reunião, e que o tema escolhido para o nosso debate é um tema que está na mídia, é um tema que está sendo objeto de todo o interesse das pessoas que acompanham o noticiário político, econômico, financeiro e tributário. A questão dos precatórios, o problema colocado pelo ministro da Economia, no sentido de que não existiria recursos disponíveis dentro do que ele chama de despesas discricionárias, ou os recursos que ele teria reservado para essas despesas discricionárias para pagar os precatórios. Se ele pagar os precatórios, ele ficaria sem recursos para custear qualquer outra iniciativa governamental, por mais assim importante que essa iniciativa fosse, e está sendo colocado como contraponto exatamente a programa social do Renda Brasil ou do Bolsa Família, o nome que queira se dar no momento, para a ajuda das famílias mais carentes. Então, em um resumo muito apertado, esse é o nosso tema de hoje, que nós vamos conversar sobre ele. E como já é do conhecimento de todos que costumam acompanhar nossas reuniões, o que se faz no início, e é a minha ideia de fazer agora, é simplesmente de colocar elementos para que a gente possa iniciar um debate, para que a gente possa discutir este assunto que o ICET reputa de grande importância. Grande importância não só para o momento que vivemos, mas para o aperfeiçoamento das instituições do Estado democrático brasileiro, se nós podemos realmente dizer que vivemos num Estado democrático de direito. Bom, mas a ideia inicial é exatamente a questão da PEC, né? A PEC que recebeu o número de 23, PEC 23 de 2021, que é a iniciativa do ministro da Economia para, segundo ele, encontrar uma solução para o pagamento dos precatórios. Bom, o nosso público, a nossa audiência, ela é muito diversificada. Existem pessoas, alunos, curiosos, juristas, diversas pessoas que costumam acompanhar nossas reuniões e que aqueles que já têm uma melhor e mais profundo conhecimento da matéria nos perdoem, por favor, a gente entrar num detalhe assim histórico e didático para que se entenda melhor o que é um precatório, do que é que nós estamos falando, né? Questão dos precatórios. Eu acho que é importante remeter à nossa noção de organização estatal. O que é o Estado? Por que o Estado existe, né? Por que o ser humano, nos grupamentos sociais, resolveu se organizar politicamente e viabilizar essa comunidade, essa convivência, essa sociedade que depois foi se aperfeiçoando até se transformar, se converter no Estado moderno que nós conhecemos hoje. Ora, é porque isso é necessário, é um ponto que se tornou indispensável para que esses grupos sociais vivessem harmonicamente. E um ponto que se considera hoje, por qualquer aluno, qualquer acadêmico de direito, um ponto que é banal, incontroverso, é o de que há de ser um Estado democrático de direito, que é aquele que atende às próprias limitações legais. O direito entendido como um ordenamento jurídico, como um conjunto de normas que regula a conduta das pessoas que decidiram viver naquele Estado, há de ser respeitado por todos, inclusive, principalmente, pelo Estado. Então, ora,
se o Estado organiza, se o Estado decorre da própria organização política e jurídica daquele país, se ele só existe porque tem uma Constituição dizendo que o Estado brasileiro existe e ele é uma república, ora, essa Constituição ela vale para todos e para tudo, inclusive para o próprio Estado, e principalmente para o próprio Estado, e necessariamente para o próprio Estado. Então, o Estado é aquele que atende às suas próprias determinações legais, a sua própria estrutura jurídica, os próprios comandos da Constituição. Não há como se imaginar hoje um Estado que o governante possa, não, esse artigo da Constituição eu não vou cumprir porque hoje não é o dia. Isso não existe, isso é inaceitável. Uma vez admitido que nós estamos vivendo realmente no Estado Democrático de Direito, isso não pode nem ser admitido por hipótese. Então, assim, e aí vem, mas o Estado é feito por homens, e o Estado é sofisticado, é uma máquina política sofisticada. E o aperfeiçoamento no decorrer do tempo, no decorrer da evolução da civilização ocidental, sobretudo, levou a partir esse Estado em funções diferentes, há quem diga em poderes diferentes, para que esses poderes funcionem de maneira harmônica e independente e se autocontrolem e estabeleçam a questão dos contrapesos, das medidas, para que isso funcione de maneira equilibrada. E essa divisão clássica é aquela que atribui a função do judiciário, do legislativo e do executivo de forma distinta, não é? Para que um estabeleça o controle do outro e assim o Estado funcione e possa ele atender ao seu próprio ordenamento jurídico. E nessa divisão de funções foi atribuído ao Poder Judiciário o controle último da legalidade. É o judiciário que diz, finalmente, se determinada conduta está ou não de acordo com a lei, de acordo com o ordenamento jurídico. E isso, estruturalmente, isso dentro de uma concepção originária do Estado, de uma concepção necessária do Estado, que se a gente entender de maneira diferente, tem que repensar o Estado. Então, eu vou, então, repensar, ver se essa divisão está legal, ver se o judiciário realmente está funcionando como ele deveria funcionar. Eu tenho que repensar tudo, eu não posso simplesmente excepcionar essa estrutura básica inicial por uma circunstância do momento. Então, assim, se cabe ao judiciário definir isso, e se o Estado é feito por homens, nós sabemos que os conflitos vão existir. As interpretações são múltiplas, a lei é colocada de forma a ser entendida de uma, duas, três ou quatro ou mais maneiras diferentes, e alguém tem que unificar isso, alguém tem que definir qual a melhor interpretação que deve ser seguida. Quando o conflito é estabelecido, é atribuído ao judiciário o poder de decidir, de dizer, este conflito deve ser resolvido de determinada maneira, e apresentar essa maneira como sendo a forma de manter o equilíbrio, de manter a paz no corpo daquele Estado. E dentro do judiciário existem também divergências, mas a estrutura jurídica caminha para minimizar essas divergências, afunilando as decisões até que nós possamos chegar aos nossos tribunais superiores, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, finalmente, para que, a partir daí, tenhamos uma orientação última a ser seguida. Bom, mais uma vez lembrando, como o Estado é composto e formado por pessoas, e essas pessoas têm pensamentos diferentes e têm, inclusive, possibilidades de falha, afinal de contas, o humano está intrinsecamente ligado, composto de uma possibilidade de falha. Então, o Estado erra. Quando o Estado erra, cabe àquele que se prejudica pelo erro do Estado reivindicar que aquilo seja corrigido. Quando o próprio Estado ou o próprio órgão que errou não corrige, por qualquer motivo, seja porque não quer, a vontade política não quer essa correção, seja porque o próprio ordenamento dificulta essa autocorreção, o prejudicado ingressa em juízo, pede ao judiciário que exerça o seu poder de controle da legalidade e diga, realmente aquela atitude do Estado está errada,
Realmente o cidadão tem direito a um reparo, a uma correção? E o judiciário, finalmente, depois de transcorrer todas as instâncias, de permitir que o próprio Estado defenda seus interesses através da advocacia pública, que cada dia no Brasil melhora de qualidade, os advogados públicos estão muito empenhados na defesa do interesse dos órgãos que ele compõe, que ele está vinculado, que estão vinculados. Então, depois de todas as instâncias percorridas, nós temos uma decisão final, uma decisão na qual o Poder Judiciário, e não se diga um único juiz, mas como está dentro do ordenamento, está dentro de todos esses caminhos recursais, então foi o Poder Judiciário que se manifestou, e o Poder Judiciário disse, sim, o cidadão tem razão, sim, o dano ocorreu, sim, ele deve ser reparado, e a maneira de reparar é esta, e diz de que maneira precisa haver a reparação. Essa reparação pode ser através de uma atitude que a gente chama da entrega do direito in natura, aquela conduta, aquele ato, aquela atitude do Estado precisa ser praticada com uma obrigação de fazer específica ou de entrega de uma coisa específica, mas na grande maioria dos casos, professor Hugo II, muito bem-vindo. Obrigado. Na grande maioria dos casos, essa reparação, como ela é feita a posteriori, essa reparação ela deve ser feita da única maneira possível de minimizar o dano, que é o reparo em dinheiro. Então, ora, o Estado errou e, por ter errado, causou um prejuízo ao cidadão, e esse prejuízo, quando ele não pode ser reparado, corrigido, através de uma ação própria, uma ação específica, uma ação que eu chamaria de in natura, ele deve ser indenizado, ele deve ser reparado em dinheiro. Então, isso é importante, essa noção é importante, que nós estamos diante de uma ordem judicial que exerceu um controle de legalidade de um ato que foi posto ao judiciário para essa verificação, e o judiciário entendeu que, sim, que aquele ato praticado pelo Estado era ilegal e deve ser reparado. E o precatório vem exatamente como sendo uma forma disso. Por quê? Porque, há algum tempo, o juiz dizia ao governante, faça assim, e o governante não fazia. Pague X, e o governante não pagava. Porque eu não tenho dinheiro, porque as ordens eram dirigidas diretamente ao órgão específico que deveria estar diante daquele pagamento, e não havia uma centralização, e não havia uma punição, uma sanção pelo não pagamento, e a coisa foi caindo assim numa situação de favores. Passou a se tornar um favor cumprir uma ordem judicial, e esses favores, muitas vezes, tinham que ser estimulados com algum tipo de contrafavor. Então, o interessado fazia um favor à autoridade, e a autoridade fazia o outro favor, que era de pagar, de cumprir aquela ordem judicial. Para fugir disso, para se libertar dessa relação de favores, o ordenamento criou a informação que eu tenho, que a primeira vez que o precatório foi referido na Constituição do Brasil foi a de 1934. A Constituição de 34, a Constituição democrática, que estava tratando da nossa República logo após uma tentativa de revolução, uma insurreição interna, e trouxe regras democráticas liberais e tratou do precatório pela primeira vez, determinando exatamente que fosse pago pelo presidente do tribunal, referia até à Suprema Corte, na época, ao Supremo, e mediante uma previsão orçamentária. Só que continuou sem uma sanção específica. E aquele precatório foi caindo assim na mesma regra de paga, não paga, os órgãos, o aparato estatal não dava tanta importância. Foi evoluindo das constituições seguintes, até que veio a Constituição de 88, depois da Constituição de 88, uma preocupação maior do Estado com a organização fiscal, com a responsabilidade fiscal, legislação própria tratando desse assunto,
e o precatório ganhou uma importância que estaria mais próxima do seu nível, da sua verdadeira posição na formação do Estado Democrático de Direito, como elemento formador do Estado Democrático de Direito. E aí passou a ser pago. Ocorre que alguns estados e municípios continuaram sem pagar. Um dos exemplos mais falado é o estado de São Paulo, que foi um dos primeiros a acumular uma dívida bilionária de precatórios. A informação que se tem é que essa dívida aumentou muito quando o estado de São Paulo resolveu criar uma zona de preservação na Serra do Mar, e praticamente toda aquela zona costeira do estado de São Paulo foi tornada intocável, não se podia mais desmatar, nem ocupar, nem construir, e era uma zona supervalorizada. Era onde os maiores detentores da riqueza paulista estavam construindo as suas mansões de veraneio. E passou-se a disputar a indenização. Se eu não posso mais construir a minha mansão aqui, então o Estado me indenize. E os precatórios começaram a vir milionários, e o Estado não pagou nenhum deles, e entrou numa situação de inadimplência. A questão movimentou o Supremo Tribunal Federal. O Supremo foi provocado por reclamações e por pedidos de intervenção. A Constituição prevê, nossa Constituição de 88, prevê a possibilidade de intervenção federal no Estado ou município que não tenha um equilíbrio fiscal, um equilíbrio financeiro. E a falta de pagamento do precatório era apontada como um indicador desse desequilíbrio. Se o Estado não consegue cumprir as ordens judiciais, é porque ele está falido. Bom, o Supremo encontrou uma saída, assim, uma tentativa de evitar uma intervenção federal, e eu até acredito que a questão é essencialmente a política, mas acho que o governo federal não quis assumir esse passivo. O governo federal não queria. E encontraram um jeito. Não, quando ficar demonstrado que o precatório não foi pago por falta de recursos, que não há nenhum dolo, que não há nenhuma intenção do governante de realmente desobedecer aquela ordem, ele não paga por uma impossibilidade fática de falta de recursos, isso não seria o caso, não seria motivador da intervenção federal. Bom, isso foi o suficiente para que os estados e municípios aí relaxassem mais e ficassem mais tranquilos com a pressão dos precatórios, e muitos deles não pagaram, não cumpriram nos prazos constitucionais, como o estado do Ceará e o município de Fortaleza são exemplo disso. Isso é bom? Isso é péssimo, horrível. É tão ruim que levou a umas tentativas de emenda constitucional. O Congresso, os estados, os políticos perceberam que isso não poderia continuar dessa forma e foram editadas algumas emendas constitucionais para parcelar já esses precatórios e regular uma forma de pagamento diferenciado ou especial dos precatórios. E o assunto, mais uma vez, foi colocado ao Supremo. E, desta feita, o Supremo teve uma postura mais firme, mais direta, no sentido de analisar a questão como ela deve ser vista. Não é uma questão financeira, é uma questão estruturalmente político-jurídica de formação do Estado. Não se pode lidar isso como sendo simplesmente uma questão de dinheiro. Não é dinheiro, simplesmente dizer o executivo vai cumprir o que o judiciário manda ou não vai. Esse é o ponto. Se essa ordem está, num momento, sendo representada por um dinheiro, por um pagamento, é um detalhe, mas ela não deixa de ser uma ordem do judiciário. Bom, a decisão é uma decisão que foi proferida no julgamento de ADINs. Essas ADINs foram julgadas em conjunto, 4 ADINs. A limitação mais importante que o Supremo estabeleceu ao direito do cidadão, na época, foi temporal, ele modulou os efeitos da decisão, mas, essencialmente, o Supremo disse é inconstitucional o parcelamento de precatório. Está dito com todas as letras. O voto do ministro Aires Brito, eu
tenho aqui um pequeno trecho dele, na ADI 4357, quem tiver interesse, é um acórdão que tem manifestação de praticamente todos os ministros. Eu destaquei aqui os ministros Aires Brito e Luiz Fux, que votaram pela inconstitucionalidade, seguido da grande maioria dos demais ministros. O ministro Gilmar Mendes, o ministro Toffoli e o ministro Theory, os três votaram pela constitucionalidade da limitação do pagamento de precatório. E o ministro Aires Brito tem um trecho do voto dele que eu achei muito interessante, que ele diz assim: em síntese, neste ponto, o que se tem é dolorosamente isso. Todo regime especial veiculado pelo artigo 97 do ADCT, que é exatamente o dispositivo que previa o parcelamento do ato das disposições constitucionais transitórias, é reverente à lógica hedonista de que as dívidas do Estado em face de terceiros hão de ser pagas em acentuada medida, quando e se o poder público desejar. É um segundo passo da caminhada que se iniciou com a Emenda Constitucional 30 e que não terá fim enquanto este Supremo Tribunal Federal sucumbir às tão antigas quanto deletérias razões de Estado, razões artificializadas ou indisfarçavelmente falsas, como passa a demonstrar. E no voto ele demonstrou que as razões financeiras eram falsas. Ele deu o exemplo do Distrito Federal, que dizia que não tinha dinheiro para pagar o precatório e estava gastando muito mais do que o valor dos precatórios com publicidade. Ora, cadê o dinheiro? Para onde? O orçamento brasileiro hoje está em mais de 4 trilhões de reais. 4 trilhões, 200 e tantos bilhões de reais. Desse dinheiro não tem 90 bilhões para pagar os precatórios. Para onde é que está indo o resto do dinheiro? O orçamento, as autoridades, quem define os gastos é que vai dizer. Mas faltar 90 bilhões para os precatórios dentro de 4 trilhões e 200 milhões é uma pergunta que fica onde é a prioridade, onde está a prioridade. E aí volta, nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de cumprimento de ordem judicial. O ministro Luiz Fux disse: salta aos olhos na análise da constitucionalidade da emenda 62/2009 a extrema facilidade e criatividade com que se formulam soluções que preservam, quando não verdadeiramente premiam, a fazenda pública devedora, onerando em contrapartida exclusivamente os seus credores. Por mais contraditório que isso possa parecer, em matéria de precatórios no Brasil, quem sempre paga a conta é o credor. E o pior, não é esta a primeira vez. Aí relembra da moratória dos artigos 33, do artigo 78 do ADCT. Há por acreditar que agora esta seja a solução, sobretudo se considerados os ínfimos percentuais da receita corrente líquida que são vinculados ao pagamento dos precatórios, que já é essa questão do percentual da receita vincular ao pagamento não é novidade, na época já era assim, que ele achou que eram ínfimos. Como apontado pelo ministro Aires Brito, poderão, em alguns casos, só ser quitados daqui a mais de 50 anos. E na solução que se apresenta agora, uma solução intermediária, ironicamente atribuída ao ministro Fux, não se paga nunca, se transforma numa bola de neve eterna cada vez maior. 2. O absurdo sistema de leilão por maior deságio, que na realidade esconde a inadimplência do poder público com pagamento de precatórios, com valores muito inferiores ao respectivo valor de face, sem que haja adesão verdadeiramente opção ao credor. Aí vem declarar a inconstitucionalidade material de todo o regime especial de pagamentos, autorizados pelo parágrafo 15º do artigo, parágrafo 15 do artigo 100, e detalhado transitoriamente no caput e nos parágrafos do artigo 97 do ADCT, por manifesto ultraje à cláusula constitucional do Estado de Direito, ao princípio da separação de poderes, ao postulado da isonomia, a garantia do acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional, ao direito adquirido e à coisa julgada, todos os limites materiais ao poder de reforma da Constituição, cláusula pétrea. Então, o Supremo já disse, não pode parcelar precatório, e é uma cláusula pétrea da Constituição que não pode ser nem sequer reformada por emenda, e tanto não pode que essa emenda foi declarada inconstitucional. Ora,
O Supremo já decidiu. Já está definido. Na época, o que houve foi apenas uma modulação dos efeitos com relação à correção monetária, mas essa parte aqui, nem essa parte foi modulada. Então, não há como mais se falar do assunto. Vale menção o voto do ministro Gilmar Mendes, o voto do ministro Toffoli do Theory, todos eles no sentido de dizer não é melhor assim do que nada. Pior era antes, quando o Estado e o município não pagavam era coisa nenhuma. Agora eu parcelando, pelo menos eu vou pagar alguma coisa. Será que esse argumento realmente ele é importante? Ele realmente pode ser considerado como algo motivador de um apoio de um jurista, de quem pensa a liberdade, quem pensa o limite do Estado? Ora, se ele não cumpre, pelo menos vamos parcelar, e ele não vai pagar nem o parcelamento, aí vamos parcelar de novo, aí não vai chegar a uma solução nunca, quando nós sabemos que nada mais é do que uma decisão política no estabelecimento das prioridades dos gastos. Bom, mas aí vamos pontuar o detalhe da emenda constitucional, ou da tentativa de emenda, né? Uma proposta que está ainda a ser debatida, e talvez, em decorrência das consultas prévias feitas a ministro do Supremo, o próprio ministro Paulo Guedes já está recuando, já está dizendo que a emenda pode não ter sido a melhor solução, e está tentando agora um remendo com o Conselho Nacional de Justiça. Mas, na proposta de emenda, as razões de proposta da emenda são todas nesse sentido, de dizer que os 90 bilhões, né, deveriam ser gastos para gastos com sentenças judiciais. Então, ele está sempre falando em gasto, em despesa, como se fosse uma despesa que ele poderia eleger, e aí vem, comparando sempre, que o valor equivaleria a mais de 2/3 de todo o orçamento federal destinado a despesas discricionárias. Por que comparar os precatórios com as despesas discricionárias? Estou comparando, é mais de 2/3, mas o orçamento é de 4 trilhões. Não é só despesa discricionária. Ah, mas é porque as outras despesas são obrigatórias, estão previstas lá como tendo que ser pagas. Aí eu digo, no mesmo anexo do orçamento que prevê essas despesas obrigatórias, um dos itens é precatório. Por que só o item de precatório vai ser pinçado para não ser pago em detrimento das outras despesas obrigatórias que diz que está comprometendo todo o orçamento? Não pode, seria o último a ser tirado de lá. A ideia é essa. Inclusive, eu já assisti a um vídeo que o professor Hugo II colocou no Instagram, em que ele dizia, até de maneira brincalhona, diz assim, o direito que está sendo prometido para ser pago, que seria os benefícios sociais, de uma maneira geral, em detrimento dos precatórios, se ele não for cumprido, o cidadão vai reclamar para a justiça e vai virar um precatório que não vai ser pago. Então, nós temos que pensar que precatório não é dinheiro, precatório é ordem judicial. E se nós admitirmos que o Estado pode simplesmente virar as costas para a ordem judicial, como eu disse, nós temos que repensar o Estado brasileiro. E é um assunto que ganha um relevo imenso quando nós vivemos um momento de conflito institucional como estamos hoje. Quando nós temos uma direção governamental federal que simplesmente quer impor a vontade pessoal. Ora, está bem pertinho, vontade pessoal e não pagar precatório, chegou aí. Então, a minha vontade pessoal é de fazer o que eu quero. Entre os meus desejos, as minhas vontades, os meus caprichos, vai estar de não pagar precatório. E eu posso não pagar precatório. E aí o assunto está resolvido dessa forma. Uma outra questão que é colocada como sendo um ponto relevantíssimo, que é o teto de gastos. Porque o precatório vai furar o teto de gastos. O teto de gastos é para gastos. Precatório não é gasto. Precatório é cumprimento de ordem judicial. Precatório é reparo de um prejuízo que já foi dado ao cidadão. Quando o Estado descumpre a lei, ele já está prejudicando o cidadão. Se nós temos hoje 90 bilhões que o governo federal tem que pagar, é porque ele já retirou 90 bilhões da sociedade de maneira ilegal, seja arrecadando tributo não previsto em lei, seja deixando de pagar benefício previdenciário previsto em lei, seja deixando de indenizar alguma desapropriação direta ou indireta, seja cometendo algum erro.
O que o Estado brasileiro precisa fazer é repensar as suas atitudes. O que dizem assim, não, porque boa parte desses precatórios foram ilegalidades cometidas pelo Fernando Henrique Cardoso, no repasse do Fundef para os estados e municípios e tal, e só agora a conta está chegando. Pode até ser isso, mas a conta do governo de hoje vai chegar daqui a mais 4, 5 anos ou 20 anos. A ideia é, não interessa quem é o governante, nós estamos falando de uma questão de Estado. Não é uma questão circunstancial, porque o José, o João, o Pedro ou a Maria estão agora com problema financeiro, não. É uma questão da estrutura do Estado brasileiro. E isso tem que ser pensado sem se levar em conta de quando a conta vem. Pelo contrário, a conta está aumentando. O ministro da Economia está preocupado, mas decorre de ilegalidades cometidas pelo próprio Executivo, na grande maioria das vezes. Se a gente tem que falar de despesa, vamos falar de salários, vamos falar de passagens, vamos falar de, até ainda se fala de gráfica, de impressos que ainda hoje se publicam muito, tudo às custas do Estado, às custas nossas. Uma rubrica que normalmente é lembrada, por ser curiosa, por ser até cômica, é a rubrica do leite condensado, que o Brasil gastou 7 milhões de reais de leite condensado no ano passado. Será que era realmente fundamental comprar esse leite condensado todo e gastar todo esse dinheiro? Porque 7 milhões é muito pouco, perto de 90 bi de precatório. A gente está fazendo simplesmente uma alusão a uma rubrica de despesa que poderia ser repensada como zilhões de outras existem também. Que se compra vinho, se compra salmão, se paga passagem aérea para ir de volta para deputado, senador e ministro de Estado, não sei quantas vezes para suas bases eleitorais, e isso não pode ser tocado. Mas o precatório, esse é um problema que não pode ser esquecido e tem que deixar de ser pago. Isso, eu acho que está tudo assim confuso, invertido. As prioridades precisam realmente ser repensadas. E a ideia de você imaginar, você ver o precatório como uma ordem judicial sem encarar nele necessariamente dinheiro, eu acho que já traduz o raciocínio que deve ser pensado, que deve ser seguido. Nós não temos que pensar como uma despesa, como algo que poderia ser equilibrado aqui com o contingenciamento de outras despesas. Comparado com outras despesas, não pode. Não pode ser comparado com despesa alguma, porque, na verdade, despesa não é. Na verdade, o orçamento é uma previsão de despesas para o ano seguinte. O orçamento do governo federal, que é aprovado pelo Congresso, é uma previsão para o que o governo vai gastar em 2022. O orçamento é aprovado em 21, para a previsão dos gastos em 22. Precatório não é previsão. Precatório é ordem, é definitivo, é valor fechado, líquido e certo. Não pode ser nem confundido com outras rubricas de orçamento. As outras rubricas de orçamento pode faltar dinheiro para elas, que elas são previsões. Essa não é previsão. Inclusive, é a única do orçamento inteiro. E está colocado assim, como já falei antes, de uma maneira muito rápida, por uma questão de solução que foi dada ao não pagamento. E aí vem uma coisa, o Gilmar colocou, é melhor assim do que não pagar. Já não pagavam, é PV o precatório, precatório não paga, eu vou parcelar, e não paga. Não vai se resolver nunca. Se nós não entendermos que cumprir a ordem judicial é uma prioridade do Estado, nós não vamos chegar nunca a uma solução satisfatória. E aí vem, ainda na exposição de motivos da emenda, uma referência aqui: colapso financeiro da máquina pública diante do esvaziamento quase que completo dos recursos discricionários. Mais uma vez, recursos discricionários, esvaziamento. Quem foi que esvaziou os recursos discricionários? Por que foi o precatório? Se o precatório chegou agora, porque a Constituição estabelece um prazo para que ele chegue em julho. Ele foi simplesmente cumprido o prazo constitucional. Não foi algo assim de surpresa. E aí vem surpresa. Ainda ontem eu vi uma entrevista em que o ministro Paulo Guedes fala em surpresa. Eu fui surpreendido. Como que ele foi surpreendido se a conta vem do Fernando Henrique? Toda a procuradoria, todas as procuradorias estão acompanhando esses processos, eles sabem que esse processo vai terminar. Eles estão, às vezes, ganhando tempo, tentando empurrar esse precatório mais um pouquinho para frente. Sabem que a conta vem. Não tem surpresa, nem poderia ter surpresa de uma questão de 10, 15, 20 anos que já está tramitando. E o próprio orçamento tem também nos seus anexos
a previsão do que eles chamam de contingências futuras. Então, eles sabem as ações que existem e elas estão dimensionadas em bilhões. Inclusive, essa do Fundef estava dimensionada em bilhões, era uma das maiores. Então, eles sabiam que o problema viria. Ele só esperava que não fosse agora, que caísse agora no colo dele, quando ele está se preparando para ter recursos para uma campanha presidencial, de eleição presidencial, que vem no ano seguinte, que vem em 22. Então, a ideia precisa ser colocada. E aí ele atribui ao judiciário a culpa. Ele diz, o judiciário que jogou esse meteoro aqui em cima da minha cabeça. E foi de uma maneira imprevista e de um volume grande. O judiciário no Brasil, nos últimos tempos, ele tem ajudado a Fazenda Pública como ele pode. Quem faz uma pesquisa nas decisões do Supremo sabe que a grande maioria das decisões está a favor da Fazenda. E aquelas que são contra a Fazenda ainda estão sendo moduladas para só serem cumpridas depois de algum tempo, dando a oportunidade à Fazenda de ajustar as suas regras e evitando que aquela despesa alcance um passado mais longo. Então, a ideia é inversa. O judiciário tem ajudado, tem contribuído para minimizar os precatórios, de todas as maneiras. Se estão vindo 90 bilhões, poderiam estar vindo 200 bilhões. Essa ideia de atribuir a culpa ao judiciário é absurdamente injusta, inadequada. O judiciário só faz cumprir a lei, atribuir a interpretação final que deve ser dada à lei e verificar quando o Estado a descumpre e que, portanto, tem que indenizar, tem que reparar pela ilegalidade cometida. Então, é uma questão que está permeada de inverdades. Essa exposição de motivos aqui, essa justificativa da emenda, ela está preenchida, repleta de afirmações que não são verdadeiras, ou por serem incompletas, ou por serem parciais, ou por até realmente não estarem colocando o volume de ações que realmente existe. Aqui ele diz assim, implementar decisões judiciais não se restringe ao pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor. Neste sentido, pode citar, por exemplo, recente decisão judicial com impacto fiscal expressivo, tal qual o tema 69 da repercussão geral, que tratou da exclusão do ICMS à base de cálculo do PIS/COFINS. Ora, é uma questão vintenária. A União já sabe que está discutindo isso e que o Supremo já acenou de que era inconstitucional há muitos anos. Ela tinha que estar preparada para isso. Isso não é surpresa, nem ela pode achar que isso é culpa do judiciário e isso vai tirar. Se nós admitirmos que toda e qualquer decisão do Supremo que reconhece, que declara a inconstitucionalidade de um tributo, ela é um problema para o governo federal, então era melhor dizer assim, não precisa mais ter princípio da legalidade, não precisa ter mais nem capítulo do sistema tributário nacional, basta que o ministro da Economia cobre o que ele acha que precisa. Ele precisa de dinheiro, então cobra aí qualquer coisa. O dinheiro acabou, a despesa discricionária é muito alta, o recurso para pagar a despesa discricionária está acabando, cobra mais tributo que resolve o problema. Nós não podemos, de forma alguma, esquecer que é a estrutura de limites que a Constituição prevê para o Estado que está sendo ferida, que está sendo negada, que está sendo rejeitada. Bom, eu trouxe alguns elementos, trouxe alguns dados, aconselho a quem tiver curiosidade por um pouco mais de história, para entender melhor os precatórios, que leia o capítulo do livro do professor Hugo II, Poder Público e Litigiosidade. Tem um capítulo aqui que fala só dos precatórios, em que o professor Hugo II disseca com detalhes toda a problemática, né? Fala das emendas, fala das decisões do Supremo, fala das alterações constitucionais e da razão pela qual o Estado insiste em não cumprir, em não atender às ordens judiciais. E finalizo aqui o início dos nossos debates, a colocação do tema, deixando em aberto essas questões, todas elas, para que a gente possa debater e trazer mais informações e dúvidas e colocações, com certeza,
muito importantes que todos os que nos assistem certamente terão, para enriquecer aqui a nossa manhã de conversa sobre um assunto que reputo da maior importância e ressalto, sobretudo no momento em que nós vivemos uma ameaça autoritária. Se você combinar não pagar precatório com alguém que diz eu não saio daqui se não for reeleito, preso ou morto, aí nós estamos numa situação extremamente difícil, complicada. A tendência a uma postura autoritária, uma tendência a negar a Constituição, uma tendência a negar o Judiciário. Sim, um último ponto. O que se coloca agora, por último, do final da semana passada para agora, inclusive ontem se colocou isso, é que se estariam fazendo reuniões envolvendo, inclusive, o ministro Fux, presidente do Supremo, para se encontrar uma solução para os precatórios. E o que está sendo apontado é que seja regulado pelo CNJ uma forma diferenciada de pagamento dos precatórios. E aí vem uma outra questão que se coloca. O CNJ regular uma forma diferenciada de pagamento? Talvez o ministro Fux tenha dito, mas Guedes, eu já votei dizendo que é inconstitucional, como é que agora vocês vão com a emenda aqui tentar remexer numa coisa que o Supremo já disse que é inconstitucional, e eu, como presidente do Supremo, tenho um voto dizendo que é inconstitucional, e está lá tudo escrito, assinado por ele, Fux. Aí diz, não, mas então vamos encontrar uma solução, o CNJ regula isso, e você não tem mais que ter emenda não, porque emenda não pode. Tá bom, emenda constitucional não pode, mas o CNJ pode, por uma resolução, tratar do pagamento e dizer como é que o precatório tem que ser pago. E aí quem é que vai controlar isso? Quem é que vai dizer que o CNJ está errado? Porque o Supremo já disse que o Congresso não podia, por emenda constitucional, alterar. Mas aí o CNJ vai e faz. E aí quem é que vai... Aí vai se colocar para o Supremo de novo a inconstitucionalidade do ato do CNJ que regulou o pagamento de precatório de maneira diferenciada. Fica uma coisa realmente confusa. Nós estamos vivendo um momento muito difícil e acho que a nossa contribuição como pessoas que se preocupam com o país, pessoas que se preocupam com a melhoria da vida social do nosso país, é estudar direito, tentar entender o que realmente acontece, para poder contribuir de uma forma mais aclaradora, mais formadora de opinião, e tentar entender o que acontece e atribuir valor ao que realmente tem valor. E, no caso, o que tem valor não é a despesa discricionária, não é o teto de gasto. O que tem valor é a obrigatoriedade ou não de se atender a uma ordem judicial. O Estado deve ou não cumprir uma ordem judicial. Esse é que é o ponto. Esse é o ponto que tem que ser visto e, se for o caso, pensado em uma forma de flexibilizar isso. Eu não vejo como. Eu não vejo como, a não ser que a gente negue o princípio formador do Estado Democrático de Direito. Pense numa outra estrutura aí qualquer. E todas elas, a evolução histórica ocidental mostra, apontam para o autoritarismo. Todas elas apontam para uma solução de alguém ungido por Deus, que teria a solução mágica para poder resolver os problemas, o que já se mostrou falho por diversas razões históricas. Mas agora, passo aqui a palavra para o professor Hugo II, para ele fazer as colocações que tiver sobre o tema, já dando início à dinâmica do nosso debate e com certeza, o melhoramento que já foi dito até agora. Professor Hugo II. Muito bem, doutor Chuva. Bom dia a todos. Eu, inicialmente, parabenizo e cumprimento pela exposição, muito completa, muito rica, muito bem fundamentada. Acho que todos os pontos foram muito bem destacados. Sobretudo, acho que o mais importante são essas remissões às decisões do próprio Supremo sobre o assunto e o que constou dos votos. Acho que elas falam por si. E eu só fiz aqui 3 anotações de assuntos que eu lembrei enquanto eu ouvia a sua fala e que eu queria compartilhar aqui com os demais membros e as demais pessoas que nos assistem, que vão participar dos debates aqui na sequência. São alguns aspectos ligados a 3 pontos que foram destacados pelo Dr. Chu. Primeiro, ele falou do fato de que o precatório, esses que teriam aumentado a previsão, o valor a ser destinado aos precatórios em relação aos anos anteriores, que é de uma questão que vem desde o governo Fernando Henrique. E aí isso me lembra o fato de que
o direito precisa, a ordem jurídica, direito aqui enquanto ordenamento, a ordem jurídica precisa criar desestímulos à formação da dívida e estímulos ao pagamento da dívida. Porque o natural, ausentes as normas jurídicas, o natural é o contrário. O natural é que o gestor não tenha nenhum estímulo para economizar, porque se ele economizar, ele vai estar deixando caixa para o sucessor. Numa república em que há periodicidade e a rotatividade no poder, aquele que economiza, ele está deixando recursos para o sucessor gastar. E aquele que paga dívidas de antecessores, ele está, na verdade, arcando com o ônus de algo que o bônus também ficou com o antecessor. Sempre quando se investe ou se gasta, existe um ônus e um bônus. O ônus é a despesa, é o valor empregado, e o bônus é o que se extrai dali. Para o político, sobretudo, os dividendos políticos. O governante X construiu isso, o governante Y fez aquilo. Então, todo prefeito, todo governador, todo presidente quer inaugurar obra, quer inaugurar prédio, quer inaugurar estrada, quer dizer que fez isso, que criou o programa tal, que ampliou o programa tal. Se quer que um político apareça, é só ter uma inauguração e ter flash de jornalistas de máquina fotográfica, que eles vão, porque eles querem o dividendo político, é o bônus. E o ônus é a dívida. Quando alguém economiza, alguém está perdendo esse bônus e está ficando só com o ônus. E quando alguém paga dívidas, a mesma coisa. É mais ou menos, eu às vezes faço uma comparação com os meus alunos na graduação, como se fosse um corpo humano, mas que o self, a alma, no sentido filosófico, a personalidade, é substituída de tempos em tempos. Como tem alguns filmes de ficção em que uma pessoa troca de corpo com a outra. Tem um filme que o Tony Ramos troca de corpo com a Glória Pires, e, por sinal, atua muito bem quando está se fazendo passar por uma mulher num corpo de homem. Tem um filme em que a Lindsay Lohan troca de corpo com, não lembro agora o nome da atriz, que é psiquiatra, que é a mãe dela. Enfim, uma pessoa troca de corpo com a outra. Aquele que sabe que vai estar naquele corpo só por uma semana, por 15 dias, por um mês, ele não vai perder tempo indo para academia, para criar músculos para o que vai ocupar o corpo depois, ficar ali naquele corpo com os músculos torneados. Agora, ele não vai ter nenhum pudor de se entupir de batata frita, sorvete, hambúrguer, porque quem vai ficar com as gorduras, as celulites e as estrias vai ser a pessoa que vai ficar no corpo depois. Então, é mais ou menos o que acontece com a dívida pública em relação aos gestores. Então, é preciso que o direito crie realmente esses mecanismos para que não fique a critério da vontade do governante, porque se ficar na vontade das várias despesas discricionárias, escolher qual ele vai sacrificar para pagar o precatório, claro que ele não vai querer sacrificar nenhuma, óbvio. Então, isso é um aspecto realmente a ser destacado. O outro é relativo à questão da modulação, porque o Supremo já disse que a emenda é inconstitucional, ele já tinha dito que a emenda 30 era inconstitucional, depois ele falou que a 62 é inconstitucional, e nada exclui a possibilidade de, se for aprovada uma nova emenda, e se ela for levada ao crivo do Judiciário, o Supremo dizer de novo que ela é inconstitucional, mas fazê-lo modulando os efeitos. E é importante destacar a jurisprudência, por exemplo, da Corte Europeia de Justiça, que condiciona a modulação à presença de alguns requisitos. Um deles é o da boa-fé. Então, nesse caso, ela não está presente, porque o Executivo já sabe, o Legislativo também, ou deveria saber, do entendimento do Supremo. Então, como o doutor Chico muito bem destacou, não é segredo para ninguém que, de acordo com o STF, essa emenda que parcelasse o precatório seria inconstitucional. Então, não haveria boa-fé que justificasse depois se pleitear a modulação, como que a dizer que a decisão do Supremo que viesse a declarar essa inconstitucionalidade seria uma surpresa. Não é. E, por último, um paralelo que foi dito aqui, que o Estado de Direito precisaria ser repensado se o poder público pudesse escolher a hora de pagar a sua dívida. Isso foi destacado pelo ministro Aires Brito, no voto dele, lido pelo doutor Chuba, e depois ele ampliou e aprofundou essa ideia. E aí eu queria só trazer um paralelo para fazer aqui um exercício de imaginação, um experimento mental. Às vezes é interessante fazer isso. Quando a gente pensa que o Estado de Direito é aquele que se submete à lei e às decisões judiciais, igual a qualquer outra pessoa, no passado havia juízes, no passado havia leis. No passado, por exemplo, de uma monarquia absolutista. Só que o rei não se submetia a elas. O rei não se submetia às leis nem às decisões judiciais.
foi com o aprimoramento das instituições políticas que se criaram mecanismos para que os governantes passassem também eles a se submeter às leis e às decisões judiciais. A ideia de Estado de Direito e de igualdade remete a isso. Aí, então, vamos fazer um exercício interessante aqui. Imaginemos que um banco entra com uma ação de cobrança contra um correntista que contraiu uma dívida e não pagou, entrou no cheque especial, pediu um financiamento, não pagou o financiamento, enfim. A dívida é reconhecida no processo de conhecimento, ou já estava prevista em um título executivo, é movida a ação de execução, e quando se vai fazer a penhora dos bens, aí o sujeito fala, não, mas espera aí, se penhorar esse carro aqui, como é que eu vou continuar passeando? Se penhorar a minha casa de praia, onde é que eu vou passear no feriado? Se penhorar minha casa na serra, o que é que eu vou fazer quando estiver mais quente e eu quiser ir para um friozinho lá na serra tomar um vinho? Se penhorar o meu jatinho, como é que eu vou viajar? Não, peraí, tem que encontrar um jeito aqui de eu pagar isso aqui sem sacrificar minhas outras despesas discricionárias. Imagina o quanto seria absurdo isso. Existem alguns bens que são bens impenhoráveis, que são os bens de família, mas tirando eles, todo o resto entra no fogo para pagar a dívida, que não é uma opção do devedor. Então, a mesma ideia deve ser aplicada também, por coerência e por consequência do Estado de Direito, ao precatório, que foi muito bem colocado aqui, não é uma despesa discricionária, é uma despesa vinculada, obrigatória, e das obrigatórias, talvez a mais obrigatória de todas, se é que se pode falar de gradação em obrigatoriedade. Mas são só os pontos que me ocorreram aqui, enquanto o doutor Chico falava, na verdade não teria nada a acrescentar o que ele já falou, muito bem fundamentado, e aguardo aqui as considerações de todos, as manifestações que seguirão aqui nos debates. Professor Schubert? Pois não, Hernandes? Está me ouvindo? Sim. Eu estou pedindo licença a vocês hoje, e paciência, para falar primeiro, geralmente eu deixo mais para o final, quando o pessoal já está cansado, porque essa matéria eu já tinha conversado com o professor Schubert sobre precatórios, antes dessa ideia maravilhosa dessa emenda. E peço licença para falar um pouquinho mais, mas com mais cuidado e devagar, porque é para acender os debates. Esses debates aí não são da gente, geralmente eu jogo lenha na fogueira. E hoje eu vou jogar o navio, a fogueira e a lenha, depois o fogo, porque, na realidade, ou os advogados, ou os juristas, ou o judiciário acordam, ou nós não temos mais Constituição também, como nós já não temos no direito tributário. Então, eu lembrei aqui, eu coloquei aqui um trabalho que certamente não vou mencionar, Hermenêutica e Sistema Constitucional Tributário, do professor Geraldo Ataliba, quando ele diz o que é uma lei constitucional. A partir daí, você sabe o que é competência e sabe o que é o Estado. Não posso dizer nada a respeito, porque os professores Hugo e Schubert são os meus professores, sabem muito mais disso do que eu. Mas, do que foi dito aí, eu lembro também o professor Fábio Fanucchi. Ele diz que, no Brasil, até a Constituição é inconstitucional. E é disso que nós estamos falando. O artigo 100 da Constituição Brasileira, de 1988, no seu original, tinha 2 parágrafos. Um dizia como os precatórios serão pagos pela ordem cronológica, e isso foi cumprido durante muito tempo, embora não servisse absolutamente para nada, porque você recebia R$1 milhão quando recebia 1 ano e meio depois do precatório, pela correção monetária, a defasagem, que não pagava com correção monetária, valia menos do que um lápis. Isso eu tenho documentado. Vou lembrar aqui, nesse momento, eu estou falando aleatoriamente, porque, na realidade, é só para jogar lenha na fogueira mesmo, eu sei que todo mundo tem muito o que dizer aí. Eu assisti, por coincidência, no rádio, agora de manhã, uma fala do presidente do Congresso sobre as soluções, que precisa dar uma solução, e acha muito bonita, porque a solução que vai dar resolve, ao mesmo tempo, o problema da Bolsa Família, lá das coisas que querem manter. E eu acho, na realidade, quando a gente fala assim, geralmente as pessoas entendem que a gente tem uma bandeira. Eu não tenho bandeira, eu sou absolutamente
me sinto, e claro que todo mundo tem uma bandeira mais oculta, a gente não sabe dizer, nem sabe que tem, mas eu me sinto muito livre para dizer como eu penso sobre Bolsa Família, porque eu sou semi-favelado de procedência. Então, a Bolsa Família tem que existir por causa da sobrevivência, que o brasileiro ainda é um povo de, sei lá, 40 milhões de semi-favelados. Nós temos, documentadamente no Rio de Janeiro, 1.400.000 pessoas de favela em São Paulo, 1.700.000 no Rio, 1.400.000 em São Paulo, e por Brasil afora. Então, a Bolsa Família é para adquirir, primeiro, a sobrevivência da barriga, segundo, a dignidade. Isso seria o propósito. Na realidade, é feito como sustentação de voto, mas o propósito seria esse. Depois, a educação. Para ter educação, teria que ter escola. Você não pode dar Bolsa Família para a pessoa fazer aquilo, e tem cidades que vivem só de Bolsa Família. No dia de pagar a Bolsa Família, a cidade tem faturamento, o comerciante tem faturamento. Depois, saber o que é exercer a cidadania e, até por fim, pagar tributo, como nos outros países, todos pagam tributo. E no Brasil, todos pagam muito mais, mas não tem consciência disso, esse é que é o problema. Mas nos outros países, toda pessoa sabe que paga tributo e sabe que o Estado tem que tomar conta do tributo. Aqui, não. Eu anotei também que o Fux estava lá o pensamento dele, e chegaram à seguinte conclusão, complementando um pouco o que o doutor Schubert já disse aí. Vamos encontrar uma solução para os precatórios. Qual é a norma da solução para os precatórios? A norma de solução para os precatórios, porque está na mão deles, o professor Brandão Machado, no excelentíssimo trabalho sobre repetição de indébito em direito tributário, é um artigo raríssimo, ele diz com todas as palavras que a cobrança de tributo indevido é crime, é ilícito, para não dizer crime, de repente, a coisa, ilícito. Qualquer forma de cobrança de tributo que é indevido, que não é previsto pela forma da lei, ele é ilícito. Então, a solução que o Fux está colocando aí é dizendo o seguinte, é muito fácil, dá para resolver isso, vamos resolver aqui, bota uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, e eu fico estarrecido em ouvir isso, porque que tem a ver o Conselho Nacional de Justiça com a Constituição Federal, com o artigo 100, como ele foi concebido. Mas o Conselho joga as resoluções nas portarias e nós, advogados, somos obrigados a engolir depois do precatório formado. Então, a solução que eles estão propondo é essa, e está sendo discutida lá com muito carinho por eles. Palavras do Fux, segundo eu ouvi do rádio, paga 50 milhões, são 50 bilhões, são 90 bilhões, é muito dinheiro, paga 50 bilhões e 49 bilhões, parece que são 89 bilhões, 49 bilhões, passa para o outro ano. E o outro ano tem dinheiro, isso é problema de vocês. Nunca, em nenhuma dessa discussão, e aí deveria ser um pouco mais forte a OAB, deveria ser um pouco mais forte o grupo de tributaristas, em nenhuma vez eu vejo discutir. E o direito daqueles que vêm discutindo precatório há 20 e há 30 anos para ver se faz um precatório, que é a outra parte do direito das pessoas no precatório, que pouco se estuda, que pouco se dá atenção, que é a seguinte: quando eu entro com uma ação contra o governo para tentar ganhar, eu já vou sabendo, e nenhum jurista do Brasil até agora enfrentou isso, nem eu que ganhei umas duas causas por azar, por caída e tal, mas ninguém enfrentou isso. E ninguém do Supremo tem coragem de enfrentar ainda, porque, olha, na política deles, é que quando a ação é contra o poder público, você não tem direito a juros. Até o trânsito em julgado, para poder saber quando o trânsito em julgado afinal de contas, digamos, um parto muito doloroso, quando vem o trânsito em julgado, e agora você vai fazer o seu crédito, você já perde 5 ou 10 ou 15 ou 20 anos de juros que você não tem direito. Embora tenha súmulas do Supremo, súmula do Supremo, a 67, se não me engano, e 46 do Tribunal Federal de Recursos da época, um que diz a correção monetária até a data do pagamento, e outra que diz o juro até a data do pagamento, e o CTN diz que não sabia nem o que era correção monetária, o CTN nasceu há 40 anos, sei lá quanto,
O CTN dizia, o juro só corre depois do trânsito em julgado, mas ninguém sabia nessa época o que significava trânsito em julgado do ponto de vista financeiro, não se falava em correção monetária. Então, quando você entra com uma ação contra o governo, você já entra falido, porque se uma empresa tem um crédito muito grande, quando ele for receber, se ele tiver o outro lado, ele já não pagou o tributo, porque ele pagou o tributo indevidamente, e aí, no fim da conta, acabou não podendo pagar as dívidas comuns. A dívida comum dele correu, até hoje corre, por Selic, o precatório. Todo ano, ou de 2 em 2 anos, ele muda o critério para rebaixar o direito. Além de não ter o juro, além de não ter o direito à correção monetária correta, porque ela é assim, a nossa correção para receber é lá embaixo, a outra é lá em cima. Além disso, você, quando tem o precatório, que o artigo 100 da Constituição só tinha 2 parágrafos, dizia, um tem direito pela cronologia de quando chegam lá, pela ordem de chegada, e o outro que tem a obrigação de colocar no orçamento aquele dinheiro. E aquele dinheiro não podia ser mexido para coisa nenhuma. E depois, quando o governo viu, teve outra época ainda, a Lei 8.713, se não me engano, de 88, dizendo que a correção monetária contra o governo é igual a contra as pessoas, era o RTN, que o Renitilbe disse, agora nós temos um novo direito tributário no Brasil. Antes dele publicar o livro, acabou. O governo disse, não, o meu é em Selic, é em outra coisa bonita, e o de vocês é sem correção monetária. Então, nós temos todos estes desastres no precatório e temos agora um ministro do Supremo, mas ele, enquanto ministro do Supremo, ele pode dizer o que ele disse aí, o doutor Schubert disse. Eu já disse que é inconstitucional, mas ele, como pessoa fora do Supremo julgando, ele não é ninguém. Ele nunca poderia chegar e dar opinião. Não, agora vamos adiar os precatórios que já estão feitos, já estão formados, que já foram brigados por 20 anos, e vamos fazer um pagamento para o futuro, para atender o Bolsa Família, não tem nada a ver. Porque, como o doutor Schubert disse aí, tem outras coisas muito mais sujas, desonestas, que são pagas como obrigação, que diz que é cumprindo a obrigação, que a gente verifica que não deveria nunca entrar no orçamento, porque são coisas do desvio do dinheiro público. E o principal, onde o doutor Hugo II falou aí, que é o descumprimento. Quando você descumpre a lei, foi mais ou menos assim que eu entendi, tem um trabalho excelente do professor José de Albuquerque Rocha, que ele chama de anomia. Anomia é o que nós estamos vivendo, não neste governo, mas desde quando eu me conheci como pessoa trabalhando em direito, nós vivemos a anomia quando se trata de direito público em relação ao contribuinte, em relação ao cidadão. É que o governo se acha com o direito, a partir dos seus ministros que são nomeados, de não cumprir as decisões, de não cumprir, no caso aqui, é não cumprir a Constituição Federal, que é promulgada pelo próprio poder público. Então, o Estado promulga as leis, inclusive a Constituição Federal, e não as cumpre. Quer dizer, nós não temos norma nenhuma, nós somos um verdadeiro desastre no Brasil, porque não se leva em nenhuma consideração a Constituição Federal quando entra o interesse político, da qual se falou aí, é para sustentar o interesse político. Hoje, nós temos esse artigo 100 toda vez, para confirmar aquele que diria o Fábio Fanucchi, toda vez para diminuir o direito dos contribuintes, diz a Constituição Federal é inconstitucional, então bota outra emenda, que essa aqui é que é constitucional por hoje. E hoje nós temos 20 artigos na Constituição Federal, 20 parágrafos falando só do precatório e sobre o precatório e a respeito do cumprimento do precatório, e que, no fim da conta, a maioria deles é para tirar direito do titular do precatório. Quando você tem um precatório que tem absoluta segurança, que está na hora de receber, qualquer resolução do CNJ, mesmo depois do precatório, já no tribunal, pode modificar. E aqui nós temos o absurdo final, para acabar, porque é muita coisa para a gente falar. Mas eu queria primeiro dizer, o precatório não é despesa, é dívida. Dívida trazida por norma constitucional. Jamais nenhum ministro,
nenhuma autoridade poderia ter o direito sequer de pensar em fazer essas modificações, a não ser em calamidade pública, e nós sabemos que está lá na Constituição, é coisa de guerra, isso e aquilo, pode. Mas, no nosso caso, dentro do aparente Estado de Direito em que vivemos, e nessas coisas nós não temos Estado de Direito, qualquer resolução pode modificar. E hoje está, essa emenda constitucional está tendo uma coisa dizendo o seguinte, que o precatório não tem mais garantia nenhuma, foi o que eu entendi, talvez até o doutor Hugo, o doutor Schubert possa esclarecer para mim. É que é assim, o precatório está lá, não tem mais segurança nenhuma, na hora de pagar, que antigamente era, se tiver dívida líquida e certa, você pode tirar logo, está tudo bem. Como não deu certo, porque dívida líquida e certa não tinha todas, porque a gente está sempre discutindo, se é ilegal, se está discutindo. Agora, disse o seguinte, quando o precatório for pago, foi o que eu entendi do professor Schubert, quando o precatório for na hora de pagar, põe-se à conta do juiz e a Fazenda vai dizer, a Fazenda, depois do precatório, vai dizer se ela tem débito a compensar ou coisa parecida. Eu li muito por cima e não deu tempo para assistir o início, porque eu tive um problema aqui de acesso. Então, só para terminar, que nessa história aqui, a gente geralmente fala do direito do contribuinte, eu sou advogado, às vezes, muito mais do contribuinte, e pode parecer isso. Quem quiser a oportunidade de ouvir o professor J.J. Calmon de Passos, numa das últimas conferências dele, no Congresso Internacional de Direito Tributário em Recife. Eu comprei a fita porque é demais. É coisa, tinha gente chorava no auditório, gente ria, porque a maneira dele falar, mas o que ele dizia era o seguinte, não dá para dizer o nome aqui não, mas sobre o judiciário da Bahia, quando a coisa era cobrança dos bancos contra grandes empresários, que ele era advogado de grandes empresários, pelo grande processualista que ele era, e ele, então, contava o que era o judiciário em relação a esses processos. É muito forte para a gente contar no auditório, assim, numa aula, mas eu tenho isso gravado, professor J.J. Calmon de Passos. Então, nós temos uma situação muito difícil, eu diria de anomia, se eu entendi bem o que é anomia, e para parabenizar aqui o professor Hugo II, estou lendo um livro dele. Primeiro, doutor, eu passei mais tempo lendo a apresentação do professor, o grande professor da gente lá, que era o Arnaldo Vasconcelos, né? Então, a apresentação dele é tão difícil de ler quanto o livro. Eu acho que nós deveríamos todos ler, pelo menos, parece que a folha 44 desse livro que fosse o Porque Dogmática. Isso está dentro do que nós estamos discutindo agora, mas é preciso ler, a leitura de 2 minutos, só essa página, o doutor Segundo resume muita coisa. Muito obrigado pela paciência. Hernandes, nós agradecemos a sua participação e os seus comentários, sempre muito assim tendentes a despertar a reflexão e o debate, tá? E posso fazer uma referência a um aspecto que você destacou, que é um detalhe, e não é um detalhe menor, a inclusão do parágrafo 9º ao artigo 100, em que, na emenda, é sugerido que o precatório, o valor do precatório, seja depositado à disposição do juiz que estiver à frente de uma ação de cobrança contra aquele credor da fazenda. Então, assim, e na emenda ainda diz assim, nós já tentamos isso antes, exigindo uma certidão negativa para pagar o precatório, e o Supremo disse que era inconstitucional. Então, nós não estamos mais condicionando o pagamento do precatório a pagamento de dívida, não. E nós apenas vamos colocar o dinheiro à disposição do juiz que preside o processo de cobrança para que ele decida o que é que ele vai fazer com o dinheiro. Eu digo, é outra maneira de fazer a mesma coisa. Né? Quer dizer, se coloca na Constituição uma preocupação exacerbada com a garantia do chamado crédito público e a obrigação do Estado de cumprir as ordens judiciais se minimiza, se parcela, se encontra
uma forma de não atender. O Hernandes também colocou a questão da inflação. Talvez os mais jovens que estejam nos assistindo não tenham a ideia quando é que o precatório passou a ser um problema, porque em 88 a inflação era muito elevada, em 89, 90, no começo da década de 90 toda, a inflação chegava a 50%, 40%, teve um momento de 80% ao mês. Então, quando terminava 93 de junho. Quando terminava o ano, o dinheiro não existia mais, simplesmente não existia. Então, na sistemática dos precatórios, assim, um valor é incluído no precatório, o tribunal remete para o Poder Executivo incluir no orçamento do ano seguinte, a partir de julho, agosto do ano anterior. Então, tem os últimos 6 meses do ano e mais todo o ano posterior para pagar. Se você levar em conta a inflação muito elevada por mês, quando chega o momento de pagar o precatório, aquele dinheiro já não vale mais nada, já não tem mais conteúdo econômico significativo. Então, o governo nunca se preocupou com o precatório, porque o precatório era consumido pela inflação de uma maneira total. Somente com o real, que a moeda passou a ter uma estabilidade, um poder de compra mantido, é que o precatório passou a ser algo mais importante. E no começo no final da década de 90 e começo do século XXI, o governo não estava tão preocupado com isso ainda, mas depois de algum tempo, o Hernandes sabe muito bem disso, os procuradores passaram a eternizar os processos e impugnar os cálculos até o último momento, e depois impugnar e tudo. E tudo que é erro, não quero pagar o precatório, então o pagamento de precatório se tornou uma via crucis, ninguém recebe mais precatório porque a Fazenda simplesmente não permite que a decisão termine, que a decisão seja final, que o processo termine. Então, assim, as coisas vão acontecendo dessa maneira. E quando finalmente a decisão é definitiva, quando finalmente tem que ser cumprida, aí vem uma proposta de emenda constitucional como essa para retardar mais ainda ou validar um não pagamento, né? Então, realmente é uma situação que merece toda a nossa atenção. O Hernandes falou o nome do professor Arnaldo Vasconcelos, um professor a quem eu respeito muito. Ele deixou uma obra muito densa, muito importante de filosofia, mas foi ele que me disse na sala de aula, quando eu era aluno do professor Arnaldo, que disse: eu espero estar despertando em vocês algo que eu acho que é muito importante, que é o senso crítico. Então, é algo que eu acho que todos nós devemos alimentar, o nosso senso crítico, diante de uma situação, diante de uma informação qualquer, nós não duvidarmos, mas a gente procurar nos certificar. Aquilo é daquele jeito mesmo, tem que ser dessa forma, a bagagem de conhecimento que eu já trago me permite concluir confirmando ou negando aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou recebendo. Eu vou investigar mais. Então, esse senso crítico nos move, esse senso crítico nos permite estabelecer uma ideia mais próxima da verdade, né? A gente sabe que a verdade muitas vezes não se atinge, mas algo mais próximo a ela a gente está sempre buscando. E o nosso senso crítico nos ajuda bastante com isso. E nesse momento do precatório, a ideia é essa, é nós pensarmos de que forma a questão está sendo colocada, qual a verdadeira importância de se cumprir uma ordem judicial. Os itens, eu estava vendo aqui, são 64 itens colocados no anexo do orçamento que prevê as despesas legais compulsórias. Diz assim: despesas primárias que constituem obrigações constitucionais ou legais da União. 64 itens. O precatório está entre eles. O precatório está no 26. O item 26, precatórios, requisições de pequeno valor, sentenças de empresas estatais e tal. Está aqui no item 26. Mas são 64. De todos esses 64, só o precatório vai ser pinçado? Não, esse aqui está atrapalhando a minha despesa discricionária. Bom, quem mais quer fazer alguma consideração? Nós temos aqui... Eu podia só acrescentar só uma coisinha, por favor, só uma paciência. É a questão que está aí também na emenda, que parece mentira você ouvir, está dizendo, no primeiro ano paga com Selic. Mas se é uma dívida, se é isonomia, por que não pagar toda vez igual quando recebe?
Isso aí que é só o primeiro ano que paga com Selic, o resto já é calote. Está vendo? Aí está escrito assim, né? É mais ou menos assim. Ok. Bom, alguma manifestação? Alguém mais quer colocar algo importante aqui que a gente possa discutir? O Falcão está com a fisionomia preocupada, olhando. Diga aí, Falcão, você diz alguma coisa? Professor, bom dia, gente. Bom dia. Não seria bem uma preocupação. O que eu vejo aí com o ministro Guedes, né? Quando ele fala dessa surpresa, né? O que eu vejo aí, na verdade, é uma incompetência, né? Porque se você já tem esse débito já há um bom tempo, você está acompanhando o processo, você sabe que isso vai chegar a hora de pagar, né? Então, é meramente falácia, né? É só uma falácia de que pegou de surpresa, que vai prejudicar a conta para o projeto para a expansão do Bolsa Família. Né? É uma mera falácia. É a vontade, realmente, como foi colocado, de não ter o encargo nesse momento. Ele disse, olha, eu não quero ter esse ônus, eu quero ficar com bônus. O ônus vamos jogar mais para frente, né? E, na verdade, o que está acontecendo, na verdade, é uma restituição, né? O precatório eu vejo como uma restituição. Você está só reparando algo que você pegou indevidamente. Você recebeu o que não deveria receber e agora você é obrigado a devolver. E na hora de devolver, você quer devolver em 10 anos. Só esse comentário, professor. Somente. É porque eu falo muito de gestos. Falcão, a ideia é exatamente essa, como o professor Segundo colocou, o governante não quer se preocupar com o passado, não quer pagar dívida que não foi ele que gerou, nem quer deixar recursos para o futuro, não quer economizar para deixar dinheiro para quem ainda vem à frente. Mas isso não é uma questão de governo, é uma questão de Estado, né? Então, é o Estado que tem que funcionar assim. O governo ele é passageiro, há uma alternância, é substituído um governante por outro. O problema é do Estado. Então, o Estado é que é o devedor. O Estado é que tem que pagar isso, é que tem que cumprir isso. E mais, a dívida decorre de uma ilegalidade anteriormente cometida, que foi submetida ao judiciário, o judiciário avaliou aquilo ali, disse realmente é ilegal, tem que reparar. Então, é algo que não decorreu de uma compra, de um negócio, de um crédito, um título que ele lançou, que os especuladores financeiros acreditaram que o Estado ia pagar e apostaram naquele título. Não é nada disso. É muito mais grave do que isso, é muito mais importante do que isso. É uma sentença judicial que já verificou a ilegalidade cometida e determinou que aquilo fosse reparado. Então, é um pensamento, como eu disse, a história de nós alimentarmos o nosso senso crítico, é um pensamento que a gente não pode deixar de ter, deixar de lado. Não se trata simplesmente de um crédito a pagar. Mais alguém quer fazer algum comentário? Só completando, professor, o judiciário ele tem uma parcela de responsabilidade muito grande quando ela modula os efeitos, né? Porque ele tem, na verdade, o governo vai continuar praticando. Ele disse, olha, continue aí com a legalidade, esse processo aqui demora 10, 15 anos para a gente decidir, e quando a gente decidir é só daqui para frente. Né? Então, o judiciário ele tem sua parcela de responsabilidade também muito, muito grande, não só o governo, não. Sim, não tem dúvida. O judiciário faz parte do Estado, né? Faz parte desse sistema que funciona, que deveria funcionar em equilíbrio. Espero que seja mantido esse equilíbrio minimamente, para poder que a gente não tenha nenhuma ruptura. Esse equilíbrio tem que ser mantido dentro dessa ideia de Estado, e não da ideia de governo imediato e temporário e por acaso, né? O governador de plantão. Mais alguém? Alguma outra pergunta, uma observação, algo que a gente possa abordar? Doutor Schubert, me permita Diga, só Fred. uma breve análise aqui. Bom dia a todos, né, inicialmente.
Desde o começo da sua fala, Schubert, eu tenho me lembrado muito do professor de Brito Machado, né? Primeiro que no mestrado ele batia na mesa e dizia: o Estado não está interessado no direito, ele está interessado no dinheiro. Isso ele fala muito nas palestras também, enfim. Mas, e assim, quando a gente faz toda essa análise e acaba avaliando se os nossos administradores, de fato, têm algum interesse no direito, né? Ou se eles estão interessados em saber se está se cumprindo uma norma, uma decisão judicial, ou se é simplesmente um tratamento que se tem daquilo como uma despesa pública, enfim, eu não vou entrar nem nesse mérito, não, mas eu fiquei lembrando aqui das noções do professor Hugo de Brito, quando ele tratava da CPMF, ele disse: olha, e é exatamente a mesma coisa, a gente está no mesmo cenário aqui no que diz: sempre que você tiver um argumento bom dito pelo Estado, ou para aumentar tributo, ou para parcelar precatório, ou para qualquer outra coisa, abre aspas, desconfie das intenções. Então, qual é o argumento de fundo que tem aqui? É um argumento sensacional, que quebra, né, qualquer barreira argumentativa de dizer: olha, mas esse dinheiro vai para o aumento do Bolsa Família, esse dinheiro aqui, no caso da CPMF, vai para a saúde, né, as contribuições como um todo teriam supostamente um carimbo, né, em todas elas, que direcionaria aqueles gastos, aqueles valores, aquelas entradas para determinada finalidade, que é sempre maravilhosa, diga-se de passagem. E esse argumento de fundo é o argumento que aparece para a sociedade. Esse argumento de fundo é a única coisa que fica num debate que não é técnico. Um argumento técnico, nós estamos nele, ok, faz todo sentido. Mas talvez haja alguma deficiência, né, da academia como um todo de levar ao grande público aquilo que está por trás da informação. Reforma tributária, por exemplo. Não vou entrar nela, mas o argumento de fundo é: olha, nós vamos continuar isentando aqui as pessoas que ganham até 20 mil reais. Quem ganha até tantos mil reais é a maioria da população, essa não vai pagar imposto. Ou seja, o argumento de fundo é sempre um argumento muito saboroso, né, de se debater na imprensa, ou no WhatsApp, ou em qualquer outro cenário. Mas o que está por trás, que é isso que o professor Schubert muito bem colocou, é uma tentativa, não vou chamar de calote, né, porque o calote demanda o não pagamento, mas é uma tentativa de um calote temporário, né, para vir jogar para frente o problema. E esse é um problema histórico. Nós não temos governantes com noções de Estado, com sentimento de realizar um Estado, realizar um governo a favor do Estado. A realização do governo normalmente é em benefício político das intenções do governante. De fato, eu não consigo identificar nenhum governante, na verdade, que tenha tido na história recente do Brasil essa boa intenção. Qual é a boa intenção que aparece na imprensa? A realização do plano alimentar, que é do Bolsa Família, aumentar, que é algo muito justo, algo muito importante. Mas esse carimbo desse dinheiro que deixa de sair, não necessariamente está carimbado para viabilizar o Bolsa Família. Isso é um argumento falacioso, não é verdade? Então, toda a explicação aqui do professor Schubert talvez demande para os pensadores do direito tributário, os aplicadores do direito tributário, que a gente leve à frente a quem não lida com o direito tributário e só tem o olhar meramente financista, né, de dizer: olha, esse dinheiro aqui, sendo bem aplicado, vai viabilizar isso, esse dinheiro aqui não tem corrupção, esse dinheiro... Enfim, são argumentos à parte da questão tributária que tem por trás e a parte, sim, quando a gente está num ambiente de precatório, a gente está discutindo questão financeira, né, verdadeiramente, que tem por trás, claro, toda a questão tributária que levou ao reconhecimento daquela dívida por não pagamento de tributo indevido e por aí vai. Mas nem tudo é tributário. Nem todo precatório é decorrente de uma relação tributária. Uma desapropriação não tem absolutamente nada a ver com a questão tributária. E o argumento de fundo é o argumento financeiro, que é viabilizar o Bolsa Família. Só queria trazer isso aqui, Schubert, porque eu lembrei muito de seu pai, toda a vida bateu muito nessa questão, e a gente está há 30 anos discutindo assuntos semelhantes, né? Seja a DRU é um bom exemplo, né, de desvincular receitas que eram para ir para determinadas finalidades, desvincula, criação de contribuições para
tentar vincular, a CPMF foi o exemplo citado aqui, mas tem muitas outras, né, que não são vinculadas na prática. O próprio professor Hugo de Brito Machado II tem um livro específico falando das contribuições do federalismo, que trata muito bem disso, e é assunto do dia sempre. Tem 30 anos que esse assunto é assunto do dia, e me parece que a gente ainda, sempre que eu olho para trás nos últimos 30 anos, parece que a gente vem andando em círculos, essa discussão ela é cíclica e depende sempre muito do momento que o país vive, é um momento agudo que a gente está vivendo agora. Então, eram somente essas as considerações que eu tinha a fazer, e obrigado aí pela oportunidade, pelo debate. Fred, a ideia que você colocou, ela desperta essa atenção quando você diz, é um bom argumento dizer que vai usar os recursos para implementar ou incrementar programas sociais importantes e necessários. Não tenha dúvida. Só que, por que o dinheiro tem que sair do precatório? São 4 trilhões e 214 bilhões de orçamento. Por que tem que sair do precatório? Por que é o precatório a bola da vez, o escolhido? É dele que eu tenho que tirar o dinheiro para o Bolsa Família? E os outros 4 trilhões vão para onde? Nem se pensa isso, nem se cogita de reanalisar alguma dessas outras despesas. Por que isso? Quer dizer, quando o precatório deveria ser o último, o precatório fica no fim da fila, no que diz respeito ao governo poder escolher. O governo não escolhe. O precatório é uma ordem judicial, tem que cumprir. As outras são escolhas. Mas eu tenho que me submeter às determinações da lei, da Constituição. O precatório está lá também, da lei, da Constituição, e até mais do que isso. É a história da própria, como o Supremo já decidiu, do Estado Democrático de Direito, do direito adquirido, da coisa julgada, da separação de poderes, todos aqueles princípios, cláusulas pétreas que não podem ser tocados, e quando você tira o precatório ali, você está rompendo com tudo aquilo. Então, por mais por mais desejada que seja a providência que o governo promete, e é uma promessa, de que iria dirigir esse dinheiro a programas eleitorais, ela não justifica sacrificar o precatório. E mais, é uma promessa populista no ano eleitoral. Então, é uma coisa que nitidamente é oportunista, né? E é oportunista nos dois sentidos, oportunista no sentido de conseguir voto e oportunista no sentido de diminuir a resistência ao calote do precatório. Você disse, não é bem calote, que é um parcelamento. Como é que eu sei que as parcelas vão ser pagas? Na medida que eu não recebi o dinheiro, eu não recebi. Tem uma promessa de pagamento. Promessa. Hoje, eu tenho uma certeza de que eu vou receber. Estão me tirando a certeza e dizendo que eu vou receber em parcela. Eu já não tenho mais certeza de nada. Quais parcelas eu vou receber? E depois eu não recebo. E ainda tem um compromisso aí de percentual da receita. Se passar de tal percentual, eu não pago. Só pago se ficar até tal percentual. Aí fica uma coisa assim meio confusa, meio... Eu não minimizaria o adjetivo calote, não. Eu acho que é um calote, sim. Pode não ser um calote integral. Uma parcela vai ser paga, um pedacinho vai ser pago, mas que é um calote do ponto de vista de não cumprir uma obrigação que já está prevista hoje, ele não está cumprindo. Ele vai inventar uma maneira de postergar, de protelar esse pagamento, e lançando mão de algo que ele nunca poderia lançar mão, que é descumprir uma ordem judicial. Bom, mas eu estou já me aprofundando aí no pensamento pessoal mesmo, talvez até esteja exagerando, esteja equivocado, esteja valorizando demais uma coisa que né, eu quero ouvir mais vocês. O que é que o Gilson tem a dizer? Antônio Gilson Aragão, com essa expressão também preocupada, está todo mundo preocupado? Diga aí, Gilson. Bom dia a todos. Eu já tive do outro lado, né, 38 anos de fisco, né? E aí eu estava aqui me lembrando aqui na minha época lá, que eu trabalhei no serviço público, né? Eu nunca participei, não me lembro de participar de nenhuma reunião para discutir pagamento de precatórios. Tá? Todas as minhas reuniões que eu participei era para arrecadar, né? E arrecadar e cada vez mais, né? Então, eu vejo um grande problema está relacionado à sua origem, Chuba, que você fez aí, foi muito feliz aí nas suas ponderações,
é relacionada ainda à Constituição de 88. O professor Ives da Silva Martins tem um vídeo dele sensacional. Quem quiser resgatar, acredito que ainda está no YouTube, ele faz uma análise da Constituição de 88, e no final ele diz, olha, essa despesa que está sendo criada pela Constituição de 88 não cabe no Estado brasileiro, não cabe. O que vai acontecer no futuro é que vai ter que aumentar a carga tributária, e foi justamente isso que aconteceu, né? A gente passou de uma carga tributária, naquela época de 88, em torno de 22%, nós estamos com uma carga tributária de 36% a 38% do PIB, né? E quando se fala em reforma tributária, agora que nós estamos... É um tema que é recorrente em todo e qualquer governo, né? Não se consegue fazer reforma tributária, porque, primeiro, antes da reforma tributária, eu entendo que você tem que fazer uma reforma financeira no Estado, né? É a questão da despesa, né? Então, como é que você vai diminuir imposto? Porque quando a gente imagina em reforma tributária, a população pensa logo em diminuição de carga tributária, né? Mas, na realidade, não se pode diminuir porque as despesas não diminuíram. Então, eu acredito que a primeira coisa que deveria se fazer seria reformar o próprio Estado, né? Eu vi agora um exemplo aí, eu acho que é na Itália, né? Eles diminuíram o número de deputados, né? Deputados e senadores, né? Mas aqui no Brasil, se você for falar isso, né? em diminuir o tamanho do Estado, começando, por exemplo, pelo Legislativo, meu Deus do céu, 500 e poucos deputados, mais 82 senadores, aí se você for verificar a quantidade de funcionários em cada gabinete, né? Aí você vê um número astronômico, né? Então, o que eu percebo, então, é justamente isso, a origem iniciou lá na Constituição de 88, e, como você falou, os precatórios, depois do governo FHC, aumentou bastante. Antigamente não existia aquela preocupação com os precatórios, porque a inflação ela ajudava a aumentar a arrecadação do Estado, e não tinha uma correção dos precatórios, e o Estado conseguia pagar. Agora, depois do Plano Real, né, é que a gente realmente teve uma moeda, né? E aí ficou complicado, né, de você, então, pagar os precatórios, né? Mas Schubert, eu acho que a gente que lida aqui com direito, né, aqui no nosso tema tributário, pelo menos a gente não morre assim de tristeza, não, porque eu tenho o que tem que fazer, o que tem trabalho para se fazer, e agora, por outro lado, eu fico verificando, às vezes as pessoas dizem, acabou o problema daquela ação do PIS/COFINS, né? E aí, quando a gente pensa que estava tudo certo, foi modulado e tal, aí vem esse parecer 10 cositas, né? Aí já recomeça de novo as discussões acerca dessa decisão, né, da exclusão do ICMS da base de cálculo. E aí tem essa outra questão também do ISS, né, que está sendo julgado agora e que vai para o plenário, né, o presencial, né? Ou seja, aqui, pelo menos, aqui a gente tem que as ações em segurança jurídica é muito grande, né? Ok? Então, era isso que eu queria falar, Chuvas. Um forte abraço aí a todos. Obrigado, Gilson. Eu achei a colocação que você fez, Gilson, ela é importante para a gente chamar mais uma vez a reflexão. Você diz assim, outras despesas são difíceis de diminuir. Aí falou, verbas de gabinete, as verbas de gabinete de deputados. Isso aí você não diminui porque eles pulam. Mas por quê? Então, é mais difícil você diminuir uma verba de gabinete, que tem sido motivo, inclusive, de um instituto deplorável, que é a história da rachadinha. Tudo é verba de gabinete, que se racha aí por 10, 20 pessoas. Então, é difícil diminuir a despesa com verba de gabinete, mas precatório pode. Como precatório pode? Verba de gabinete é o supérfluo do supérfluo do supérfluo. E vem o precatório, que é o essencial de um Estado de Direito, e aí isso pode mexer
e a verba de gabinete não pode. Então, nós precisamos realmente estar atentos a isso, para refletir, para tentar encontrar aquilo que é mais valioso, aqueles pontos que são mais importantes e que merecem a nossa defesa. Porque se a gente não resistir, se a gente não falar, reclamar, quem que vai falar? Quem que vai reclamar? As coisas vão passando. As pessoas menos informadas, quando se fala em precatório, não sabem nem o que é um precatório. Ah, tudo bem, o precatório está caro, então é melhor pagar o Bolsa Família mesmo e tal. Não sabe nem do que a gente está falando. Então, vamos trazer esse assunto em todos os grupos que a gente participa, em todas as rodas de amigos que nós fazemos parte também, e colocar isso, olha, tentar chamar a atenção que o precatório não é uma bobagem, não é uma brincadeira. Não é uma coisinha assim que a gente possa relegar a uma menor importância, não. É algo essencial. E mais, que o Supremo já disse que é cláusula pétrea, que não pode ser parcelado, que não pode ser submetido a calote. E mesmo assim o governo insiste uma vez, 2 vezes, 3 vezes, número de emenda constitucional, tentando mexer nisso, e agora, de uma maneira até inaudita, sei lá, o CNJ mexer nisso. Então, é uma coisa assim meio confusa, que faz com que a gente pense o quanto a gente realmente ainda precisa amadurecer a nossa democracia, o nosso Estado de Direito, as nossas instituições, elas precisam ser amadurecidas, precisam ser fortalecidas, sempre, 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 e são as nossas conversas, os nossos grupos, a nossa opinião que vai contribuir para isso, né? E é uma semente que a gente planta aqui e deixa uma sementinha com cada um de vocês para que cada um reflita e chegue também à sua conclusão mediante o exercício do senso crítico, né? Para que a gente tome um rumo. Essa questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, que o Gilson colocou agora por último, é um exemplo, está na proposta de emenda. O Paulo Guedes disse que essa questão foi uma questão que o Judiciário maximizou uma conta para o governo federal, que foi também um problema que o Poder Judiciário criou, e agora vai vir os precatórios. E os precatórios maiores dessa conta ainda nem chegaram, ainda vão chegar, que é uma conta relativamente recente, ainda vão chegar os precatórios dessa exclusão da base de cálculo, e aí a União Federal inventa uma interpretação criativa para tentar dizer agora que tem que excluir do crédito também, uma coisa que não tem nada a ver com outra, que não tem nada a ver com a questão colocada, que se tiver que ser submetida à discussão, tem que ser começado do zero, a fiscalização que visite cada contribuinte diga que agora a apuração do PIS/COFINS não cumulativo está errada, que o crédito que ele apurou está maior, e começa a discutir dali, e não misturar uma coisa com a outra. Não tem nada a ver com essa questão que está sendo colocada agora. A questão que está sendo colocada agora é de base de cálculo na saída. Eu tenho tendo que excluir um elemento dessa base de cálculo, que é o ICMS. O meu crédito nunca foi nem tocado, ninguém nem falou em crédito. Ah, mas é uma decorrência lógica. É uma decorrência lógica que ainda tem que ser discutida. É uma coisa nova, que não tem nada a ver com o que foi colocado. Então, essa história de tentar misturar uma coisa com a outra é mais uma forma que a Fazenda Nacional está criando para dificultar o cumprimento. E aí tem uma coisa curiosa, a Procuradoria da Fazenda Nacional já havia, inclusive, regulado o cumprimento do acordo do Supremo, determinando como é que tinha que ser feito. Aí vem a Receita Federal e lança essa tese criativa agora, tentando mexer de novo com a questão que já está encerrada. Então, é uma questão nova e que tem que ser, como tal, tratada como uma questão nova a ser discutida no foro adequado e não na liquidação de sentença dessa aqui agora, que se discuta de outra maneira. Mas, então, mais alguém quer fazer alguma colocação? A gente já está estendendo aqui bastante a nossa reunião de hoje. É um tema que levou a atenção de muitas pessoas, esses questionamentos. Mais alguém? Alguma pergunta? Alguma outra dúvida? Ou até a colocação de algum outro tema, como o Gilson ainda colocou aqui a história do PIS/COFINS? Alguém quer trazer algum ponto para a gente encerrar aqui nosso encontro de hoje? Eu queria dar mais um toquezinho muito pequenininho, só porque, já que você falou em melhor divulgação, e como as pessoas, inclusive nós advogados, que quando não trabalhamos na área, a gente desconhece um pouco como funciona o débito público. Se a gente verificar os precatórios mais trabalhados,
o débito do Estado é muito pequeno, digamos que seja 5%, o resto tudo é juro inútil que nunca deveria pagar se cumprisse a decisão desde o começo, que essas decisões só são dadas depois de muita jurisprudência fortificando. Mas a quantidade de inutilidade que o Estado paga porque é negligente ou porque é resistente é que o precatório é, digamos, 10%, 80% é juros, 80% é correção monetária, e honorário de advogado em cima disso, porque deveria se cumprisse a sentença, se cumprisse a decisão. Quando ela é promulgada, quando ela transitou em julgado, nada haveria de juro e correção monetária além daquela época. Só uma observação para a gente trabalhar mais, porque o valor do precatório não representa o débito. O débito é composto de juros, multas e honorários que não deveriam ser pagos se o Estado cumprisse as decisões na época própria. Hernandes, aproveitando essa sua colocação, até talvez como fechamento aqui do nosso encontro, o valor dos precatórios, ele aumenta e vai estar aumentando, e está numa progressão, por conta da postura do próprio Estado. Eu já ouvi, por mais de uma vez, ao discutir com algum funcionário da Fazenda, ele olha para mim e diz assim: vá buscar o seu direito na justiça. E empurra o contribuinte para a justiça, empurra o cidadão para a justiça, achando que porque eu vou para a justiça, o problema está resolvido, porque o judiciário vai levar anos para resolver isso. Ora, se quando o judiciário, depois desses anos que resolve e manda pagar, ele ainda diz eu não pago, aí acabou-se, Hernandes, aí não tem mais justiça. Faz a gente lembrar aquela frase que é repetida muitas vezes, atribuída a outras origens, e parece que é um poema de um francês, e colocou uma história do moleiro, lá do Frederico II, um moleiro que tinha um moinho e estava atrapalhando uma ideia lá do rei. Alguns dizem que é só porque ele gostava de ver a paisagem, aquele moinho estava feio, outros dizem que é porque ele queria construir um castelo lá no lugar do moinho. O motivo não interessa, o rei queria aquele lugar, e o moleiro não saiu. E aí o mensageiro do rei foi lá várias vezes e ele nos tirava o moinho, até que o próprio rei resolveu o problema pessoalmente. E foi lá conversar com o moleiro. Aí disse: você sabe com quem você está falando? Frederico II. Ele: pois então, mas eu ainda tenho esperança que ainda existem juízes em Berlim. Então, essa frase, ainda existem juízes em Berlim, é uma síntese do que é importante do Poder Judiciário. Ele achou que e aí, como dizem que o Frederico era um déspota esclarecido, ele gostou de ouvir aquilo. Ele dizia: estão acreditando no meu reinado, na organização estatal que eu estou construindo. Então, um moleiro aqui está achando que pode me enfrentar porque tem um juiz em Berlim, ele ficou satisfeito. Então, assim, é essa a ideia de construção do Estado Democrático de Direito. E por que o juiz de Berlim é importante? Porque a ordem dele tem que ser cumprida. Se a ordem do juiz de Berlim não for cumprida, não serve para nada. Então, a gente volta de novo aqui para o nosso precatório, para a nossa ordem judicial e para a construção do nosso Estado Democrático de Direito. Se nós não dermos a importância que tem uma ordem judicial, aí vão aparecer Frederico 2, 3 ou 4, ou sei lá quantos aqui, para tomar conta do Estado e impor a ordem deles, sem nenhum cuidado com a estrutura que se coloca para garantir as nossas liberdades, que é o primeiro e maior valor que nós devemos lutar por ele, são as nossas liberdades. O judiciário é a garantia da liberdade, é o judiciário que nos protege contra os abusos. E quando esses abusos vêm do Estado, eles são poderosíssimos, esmagadores. E se a gente não tiver pelo menos o escudo do judiciário, acaba tudo, né? Então, é por aí essa ideia que eu gostaria de deixar aqui para o nosso pensamento, a nossa reflexão. Bom, renovando o que normalmente é feito nas nossas reuniões, eu peço a todos vocês contribuições de temas, né, de sugestões, de assuntos para que a gente discuta nas nossas próximas reuniões. Agradecer a todos, agradecer a audiência que é dada às reuniões dos 7, aos debates, e até aqueles que ficam em silêncio ali, mas que a gente acredita que eles estão ouvindo e participando
né, de alguma forma contribuir, né, seja com o que estão ouvindo, seja com o que vão fazer quando desligarem aqui a sessão e essa reflexão levar a algum diálogo posterior, conversar com alguém, dizer assim, realmente eu pensei melhor, acho que aquele cara que falou muito lá está tudo errado, eu tenho mais é que deixar de pagar precatório para pagar o Bolsa Família e tal, seja qual for a conclusão que se chegue, mas alguma coisa a gente faz e pensa e reflete, né, para melhorar a formação do nosso país, melhorar a estrutura da defesa das liberdades do nosso país. Hugo II, quer fazer uma consideração final para a gente terminar a reunião? Não, só agradecer mesmo a participação de todos, dizer que sempre uma alegria participar das reuniões do SED e desejar que todos tenham excelente semana, excelente mês e até a próxima terça-feira, última terça-feira, no caso de setembro. Pronto, então, mais uma vez, obrigado a todos, tá? E vamos nos reunir em setembro, discutindo um tema que, com certeza, será tão importante quanto este e motivador dos nossos pensamentos. Hernandes deve estar gostando aí da história da praticidade, a gente está sempre procurando trazer o direito aplicado ao caso concreto, o direito aplicado à nossa vida prática, né? Para que a gente motive as pessoas a pensar, a refletir sobre ele. Muito obrigado, um bom dia a todos, até a nossa próxima reunião. Bom dia.